Agora, a regra é interessante para a gente entender a vida afetiva. Por que eu tenho tanta dificuldade com aquela pessoa? É o resultado nosso. O encontro gera um resultado humano, existencial. Por que eu gosto tanto de estar com aquela pessoa? Por causa daquilo que ela provoca em mim quando ela me encontra. Existem pessoas que conseguem extrair de nós que as outras não conseguem. Eu estou passando por uma experiência muito interessante, que é de ser biografado. O biógrafo, que é o repórter Rodrigo Alvarez, aliás, eu me sinto extremamente honrado de ser biografado por um homem da grandeza do Rodrigo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista humano, um ser humano extremamente capacitado, sensível. Rodrigo atualmente é correspondente da Rede Globo em Berlim, mas eu o conheci em Jerusalém, durante o Pentecostes do ano passado. E eu me lembro que eu fui dar uma entrevista para o Rodrigo, e antes da entrevista, fui até o Gilberto, da Obra de Maria. Pelo amor de Deus, conversa com o Rodrigo ali, que ele precisa depois fazer uma reportagem, e a gente acha que você, o senhor e o padre Reginaldo Manzotti é que deveriam conversar com ele. Aí tudo bem, ficamos ali batendo um papinho antes da entrevista, e ele ficou muito curioso com a minha maneira de ser padre no Brasil. E depois a nossa conversa continuou, mas não é isso que eu queria falar. Neste período de ser biografado, eu tenho que pôr minha vida na mesa, né? Eu tenho que lembrar fatos, pessoas que passaram por mim, que me ajudaram a ser quem sou. E o que é interessante é perceber, pegar esses personagens ao longo da minha vida e identificar o que cada personagem provocava em mim. E foi muito interessante identificar algumas pessoas do passado, algumas que já morreram inclusive, que são absolutamente responsáveis pela minha maneira de ser. Eu já estava esquecido disso. Foi só no ato de contar a história, de ter que revirar esse passado para que o Rodrigo entendesse a minha vida e pudesse escrevê-la, é que eu fui tomando consciência da importância dessas pessoas na configuração do meu caráter. Elas arrancaram de mim sentimentos, posicionamentos, pensamentos, posturas que as outras não arrancaram. O resultado do outro em mim. Aquilo que nós provocamos quando estamos juntos. Você se casou assim. Se você investigou bem seu marido, se não foi na pressa, você se casou justamente porque você se apaixonou pelo que sobrava entre você e ele quando vocês estavam juntos. Era bom o resultado humano que você experimentava quando você estava a sós com ele. E é por isso que o amor tem de ser renovado depois, porque à medida que chega um filho na família, modifica a maneira como vocês dois eram um para o outro. Terão de adaptar o amor. Da mesma forma, quando alguém é arrancado. Por exemplo, um casal que perde um filho de acidente, uma doença. As estatísticas dizem que muitos casais, depois de enfrentarem a perda de um filho, passam pelo processo da separação. Sabe por quê? A psicologia explica, é muito simples. Porque a maneira de sentir e interpretar a ausência do filho é diferente no homem e é diferente na mulher. E às vezes não há entendimento, não há uma compreensão dessa diferença. Então, ou a mãe acha que o pai não está ligando para a perda, ou o contrário. Tudo vai depender da intensidade com que essa perda é sentida no coração de cada um. Não é interessante isso? Então, quando alguém chega, a relação dos dois é modificada. Mas também quando alguém é arrancado, a relação é modificada.
É o que o outro provoca em nós. Então, Júlia, terá de investigar se essa, que para você é uma possibilidade de ser amigo dele, até mesmo uma necessidade, porque você gosta do resultado de quando você está com ele como amiga, mas não gosta do resultado como você está com ele quando namorada. Pode ser que na perspectiva dele ainda não seja possível essa amizade. São os mistérios do nosso sentimento, minha gente. O ser humano é muito misterioso. É muito enigmático. Né, minha Bia querida? Minha produtora querida. Ela está ali no fundo dizendo a verdade, Padre. Se estivesse sentindo profundamente o que eu estou dizendo. O ser humano é misterioso. É por isso que, gente, nós temos que frear muito a nossa língua para fazer julgamentos precipitados, para chegar a conclusões precipitadas. Nós somos puro mistério. A gente precisa muito mais se observar. É a observação que vai dando a gente condições, habilidade para lidar com o outro, para ser pai dele, para ser mãe, para ser irmão. É assim. Sem essa observação, a gente não chega nem a saber o que o outro provocava em nós. E você sabe que quando a gente tem essa sabedoria, esse pensamento um pouco mais profundo, a gente começa a entender até o porquê que a gente tem implicância daquela pessoa. Porque é natural, não tem como evitar. Algumas pessoas a gente é mais simpático, outras menos. Eu sei que algumas pessoas querem que eu não sinta isso porque eu sou padre. Me desculpe, não é assim que funciona. Eu não tenho direito de desprezar ninguém, não tenho direito de tratar ninguém mal da mesma maneira como você não tem. Não é porque eu sou padre. Não é porque eu sou um menino educado pela dona Ana. Agora, o meu sentimento de querer proximidade com esse ou com aquele, me desculpe. Isso é humano. Eu não tenho o direito de negligenciar a minha oportunidade de ser padre na vida de alguém. Mas eu tenho o direito, sim, de eleger os que participarão da minha intimidade. Não é porque eu sou padre que eu perdi esse direito, não é não. E é uma questão também de educação do outro e de maturidade entender isso. Nossa, eu gosto muito dele, mas nós não somos amigos da maneira como eu queria. Porque há limites. Não estou falando de mim mais não, eu estou falando de você com os seus relacionamentos. Que às vezes você insiste com o outro e desconsidera que aquilo que você provoca nele não é bom, não é satisfatório para ele. Pode ser que eu seja muito pessimista, né? Ou então que eu tenho um espírito de vítima, e aí quando eu me aproximo do outro que já teve isso também e que teve a possibilidade de vencer isso, aí ele enxerga em mim aquilo que ele não gosta nele, aí ele tem dificuldade comigo. É assim que funciona. Eu, por exemplo, quando eu começo a identificar as minhas dificuldades com este ou com aquele ser humano, eu inevitavelmente descubro aquilo que foi difícil em mim. O vitimismo, por exemplo, é difícil para mim, de conviver com uma pessoa que tem espírito de vítima, que tudo ela acha que a gente falou para magoar, que tudo ela é a pior, é a última da lista. Nossa, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu também já tive isso. E graças a Deus superei. Então toda vez que alguém se aproxima de mim com esses sentimentos, eu tenho uma sensação que ela está trazendo o cadáver que eu já sepultei. E eu não quero velar mais esse cadáver. Eu quero ter o direito de não conviver com os cadáveres que eu já sepultei. E se o outro insiste em não sepultar os seus cadáveres, o problema não é meu. Quanta coisa dentro da nossa casa ou dentro do nosso círculo de amigos seria resolvida se a gente tivesse a coragem de dizer, olha, o defunto é seu, vai lá sepultar, não é meu não. Não é, Cristo? Vai enterrar esse defunto que ele não é meu. Vai reciclar esse lixo porque ele é seu, não é meu.
E aí o outro faz aquele estardalhaço, chama você de injusto, chama de você de seletivo, chama você de aborrecido, diz daqui, faz parte da necessidade que a pessoa tem de fazer o seu showzinho, chamar a atenção por ser a pobrezinha necessitada de afeto, disso, daquilo. Isso é diabólico, isso não edifica ninguém. Nunca vi uma pessoa ficar mais grandiosa, mais feliz, alimentando esse tipo de comportamento. Mas sempre tem alguém que bate palma para o maluco dançar. Então o maluco chama a atenção do outro e eles vão ser malucos juntos. Agora, quando nós queremos essa sanidade espiritual, essa sanidade afetiva, a gente vai fincando o pé no território e dizer, olha, a partir daqui não passe. Até aqui você é bem-vindo. Depois disso, não mais. O território é sagrado. É direito meu estabelecer isso. É direito seu. Então, Júlia, pode ser que, enquanto você insiste naquilo que para você já está resolvido, seu namorado, ex-namorado, ainda não conseguiu resolver. Volto a dizer, a gente precisa ser muito atento, estar muito atento, para que a gente não imponha um fardo sobre o outro, que para nós já não é fardo. Pode ser que para mim seja fácil levar, para o outro não é. Mas então também eu tenho o direito de dizer, resolva-se. E depois pode ser que o nosso encontro mais daqui 10, 20 anos, ele seja mais leve, ele seja mais satisfatório. Porque às vezes também é assim. Às vezes você insiste em resolver situações ou estabelecer vínculos que não são para agora. O tempo vai mostrando para nós o que é importante. E a gente vai vivendo aquela sabedoria bíblica de separar o joio do trigo. Da mesma maneira como nós separamos conhecidos de amigos. Uma coisa é certa, Deus é nosso amigo e não quer nos ter como conhecidos. Quer nos ter como verdadeiros amigos. Permitir que esse evangelho penetre o mais profundo da nossa consciência é viver essa amizade da maneira mais radical, isto é, permitindo que esse amor de Deus por mim me transforme nas minhas raízes. A segurança, o medo, a ansiedade e o intenso conflito entre a razão e o mais profundo desejo do meu coração são sentimentos que sempre fizeram parte da minha vida e que me causaram muitos prejuízos em todos os campos da minha existência. Seja no campo familiar, seja no profissional, no afetivo. E eu decidi que eu quero me libertar de tudo isso, Padre. Quero mudar. Não aguento mais sofrer tanto. Vivo angustiado, deprimido, confuso e sem forças. Tudo que faço na vida costuma dar errado. Quero viver uma vida plena, quero ser feliz. Uma vida simples e sem complicações. É só... Certa vez ouvi, assistindo uma palestra do Senhor, que nascer dói e que nascer de novo dói ainda mais. Eu estou tentando nascer de novo, pois vivo uma vida de pecado e lhe confesso que realmente dói. Quero entregar minha vida a Deus e para tal que tenha forças, porque o que o mundo oferece é muito atraente, porém são ilusões e armadilhas. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza numa direção a partir de tudo aquilo que eu partilhei. Considero um rapaz bom, honesto, trabalhador, inteligente, querido, pela família, pelas pessoas, mas realmente estou precisando de uma mudança. E estou disposto a entregar a minha vida a Deus a partir disso. Wanderson, lá de Pedralva, Minas Gerais. Obrigado, Wanderson. Obrigado pelo
Testemunho, né, que também é uma partilha, ao mesmo tempo que você fala das suas lutas, você fala também das suas esperanças. Isso é importante. Anderson, na vida, nós precisamos descobrir o nosso lugar, né? Eu acredito que todas essas ansiedades que são próprias, não sei qual é a sua idade, mas sinto que você vive um momento de muitos conflitos. Todos nós passamos por isso, né? A psicologia chama isso de crise normativa. Por que é normativa? Porque é normal, todo mundo passa. Eu passo, você passa, o Ivanilson passa, as pessoas que estão aqui. Existem algumas fases da nossa vida que essas crises são mais agudas. A primeira grande crise, por exemplo, que nós enfrentamos, do ponto de vista existencial, é justamente a adolescência. Porque na adolescência a gente vive uma fase de transição. A gente já não é mais a criança que era, mas também a gente ainda não é o adulto. Então essa fase é uma fase de desconforto existencial. Todo mundo que convive com um adolescente sabe. O adolescente é meio revoltado, né? Ele acha que o mundo está todo errado, ele não se sente compreendido por ninguém. Fase normativa, faz parte. Quando nós vivemos essas fases, e ela pode vir em outros momentos da vida. Existem alguns profissionais que dizem que todo final 9, para nós, será sempre de conflito. Porque nós estamos finalizando uma fase da vida, começando outra. 9, 19, 29, 39, 49, 59, e os que têm a graça de depois chegar até o 99. Toda vez que nós passarmos por essas transições, é natural que a gente viva. Mas é natural também que a vivência desses conflitos e a experiência saudável dessas crises venha nos colocar num contexto de sabedoria para que a gente não pense que esta crise é a vida. É uma diferenciação muito difícil de fazer, mas nós precisamos fazer. A crise que eu estou vivendo não pode ser confundida com a vida que eu tenho. Às vezes ela pode ser muito volumosa e me dar essa ilusão de que toda a minha vida está em crise. Não. Às vezes eu tenho uma ou outra crise, por exemplo, no contexto familiar. Posso ter uma crise de fé, no meu contexto religioso, espiritual. Posso de repente ter uma crise com um amigo, né? Posso de repente ter uma crise com o namorado, com a namorada, com o irmão. O grande problema é quando aquele ponto, aquela situação pontuada, começa a abranger a vida toda. Aí então, o conflito que você teve na vida afetiva começa a atrapalhar a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida espiritual. Aí a crise é como se fosse um rio que recebeu água demais e não cabe dentro dele. O que ele faz? Ele transborda. O que nós precisamos fazer? Administrar bem a crise. Bom, primeiramente, descobrir por que ela existe. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou tão cheio de ansiedades, inseguranças, medos? Que são as palavras que você usou. Por que tudo isso hoje é presente na sua história? Então, ao invés de olhar tudo isso de maneira muito completa, muito totalizante, né? Tente particularizar. Onde é que nasce esse? Claro que ele tem uma origem. Claro que ele tem uma causa. A gente sabe que não adianta nada a gente tentar cuidar do efeito se a gente não sana a causa. Não é assim a vida? Se eu tenho uma infecção, não adianta eu só tirar a febre. Eu tenho que descobrir a causa da infecção e trabalhar a causa dessa infecção, que naturalmente a febre vai embora. Crise geralmente é uma febre. Uma febre que vai doer em nós e que vai retirar a nossa tranquilidade, porque alguma coisa está em desarmonia. E aí, meu filho, você precisa saber. Pode ser que a sua crise esteja diretamente ligada ao seu desconhecimento ainda de qual é o seu lugar. Gente, é tão importante isso. A vida precisa nos encaminhar para esse conforto. Eu acho que todos nós merecemos isso.
Num determinado momento, você ter aquela satisfação de saber, eu estou no lugar certo. Escolhi. Tenho problemas, mas estou no lugar certo. Porque a gente não vai tolerar as dificuldades se a gente estiver no lugar. Se a gente estiver no lugar certo, se a gente estiver fazendo da nossa vida aquilo que a gente realmente sabe que deveria fazer, as dificuldades que serão próprias deste contexto serão facilmente administradas. Muita gente não consegue administrar o momento presente difícil, é justamente porque tem consciência que está fazendo um erro terrível, está cometendo um atentado contra a própria. Aquela velha história, meu Deus do céu, eu estou desperdiçando a minha vida com uma profissão que não me satisfaz. Eu estou comprometendo a minha felicidade num estado de vida que não me realiza. Como se em um determinado momento da minha vida eu descobrisse que eu sou um padre infeliz, que eu não deveria ter sido padre, que eu fui padre por acidente, seria terrível. Da mesma maneira como alguns colegas meus descobriram que ficaram padres não porque queriam, porque foram empurrados no próprio processo formativo, ou porque não tiveram coragem de sair do seminário, não tiveram coragem de contrariar a mãe, contrariar o pai, a madrinha que já tinha escolhido, que já tinha comprado o paramento para ele, e depois estava lá, numa vida de infelicidade, de irrealização, dando um contra-testemunho terrível. Por quê? Aí todas as dificuldades que são próprias da vida do padre, ele não vai tolerar. Por quê? Porque ele não queria ser padre. Ficou padre por acidente. É como casar com a pessoa errada também. Não queria casar com aquela pessoa, não a amava o suficiente. É por isso que quando vierem as pequenas crises, o casamento vai por água abaixo. Só vai poder suportar as grandes dificuldades, as pequenas lutas do dia a dia, grandes e pequenas, se a gente souber que nós estamos no lugar certo. Se eu estou vivendo a minha vida do jeito certo. Isso é importante. Descobrir qual é o nosso lugar no mundo e fazer de tudo para que nós tenhamos o direito de estar lá, vivendo do jeito certo, nessa coerência existencial. Mesmo porque é isso que Deus quer de nós. Deus nos capacita de dons e possibilidades para que a gente possa se encaminhar para o lugar certo e lá a gente se realizar. Se um cachorro fosse professor, você aprenderia muitas coisas com ele. Por exemplo, quando alguém que você ama chega em casa, corra ao seu encontro. Nunca perca uma oportunidade de ir passear. É verdade, o cachorro está sempre pronto, né? Você abriu a porta, ele já... E nós nem sempre, né? Às vezes nós estamos lá debruçados no sofá, naquela preguiça, roncando, fumando. Nunca perca, então, uma oportunidade de passear. E a primeira, quando alguém chegar em casa, corra para receber aquele que chegou, assim como o cachorrinho faz. Permita-se experimentar o ar fresco do vento no seu rosto. Mostre aos outros que eles estão invadindo o seu território. O cachorro fica meio bravo, né? Tire uma sonequinha no meio do dia, 15 minutos, e espreguice antes de levantar. Essa, se a gente pudesse, faria todo dia e toda hora, né? Corra, pule, brinque, aproveite a vida. Tente se dar bem com o próximo e deixe as pessoas te tocarem. Não mordam quando um simples rosnado resolve a situação. Eu achei essa frase ótima. Não morda quando um simples rosnado resolve a situação. É verdade. Vez em quando nós temos que dar uma rosnadinha para lembrar que a gente também está vivo, né? Mas não morde com muita facilidade. Não perca a paciência com muita facilidade. Um bom rosnado já serve. Já vai resolver o seu problema. Em dias quentes, pare e role na grama. Beba bastante líquidos e deite debaixo da sombra de uma árvore.
Eu acho que você deveria pular essa segunda parte, role na grama, porque eu acho que muita gente não vai ficar nem bem fazendo isso. Beber bastante líquidos, continue aprendendo com os cachorros. Deitar debaixo da sombra de uma árvore, se você tem essa árvore com a privacidade para você deitar, eu também recomendo. Quando você estiver feliz, dance. Aproveite e balance todo o seu corpo. Como a gente não tem rabo para balançar, tem que balançar o corpo mesmo. Esse movimento na vida é importante demais. Você se exercitar, você ter uma vida dinâmica, né? A não ser que você tenha aquele cachorro preguiçoso que só levanta os olhos assim de vez em quando para ver se chegou a comida. Nós não estamos falando desse cachorro não, tá? O cachorro que nos ensina é aquele cachorro ágil, que está sempre pronto para fazer alguma coisa. Ou para vigiar, para proteger, para ser feliz, para correr com o dono. O cachorro preguiçoso não entra aqui não. Não importa quantas vezes o outro te magoa, não se sinta culpado. Volte e faz as pazes novamente. É verdade, né? O cachorro você pode magoá-lo, ele tem sempre uma reserva para poder oferecer àquele que o magoou. Aliás, outro dia eu estava vendo um e-mailzinho, uma piadinha, um pouquinho maldosa, mas eu achei boa, vou contar aqui. Qual é a diferença entre a sua esposa e o cachorro? Qual é a diferença entre a sua esposa e o seu cachorro? Você sabe? É simples. Só deixar os dois trancados dentro do porta-mala do carro e abrir. O que te receber com alegria. Deixa trancado uns segundos, uns 2, 3 minutos. Na hora que você abrir, você vai ver quem vai estar alegre por ter te encontrado. Aí é o cachorro. Aproveite o prazer de uma longa caminhada. Oh, meu Deus do céu. Gente, quantas vezes na nossa vida o nosso processo de conversão vai começar a acontecer no momento que a gente começa a fazer uma caminhada. Primeiro que a caminhada é uma purificação da mente, né? Eu me lembro quando eu morava em Belo Horizonte, eu fazia todo santo dia. Eu era muito fiel a essa atividade. Morava perto da Lagoa da Pampulha, morava ali no Jaraguá, no Planalto, mais precisamente, e eu fazia uma caminhada ali na Lagoa da Pampulha. Inclusive, ao estar em Belo Horizonte na semana passada, eu fiquei lembrando dos meus tempos de caminhada. Você sabe que era naquele período de 45 minutos, 1 hora, que eu fazia toda a minha higiene mental, que eu jogava tudo fora, e andando e permitindo que o vento do final da tarde, né, aquele momento de caminhada, pudesse não só fazer bem ao meu corpo, mas também fazer bem à minha alma. Às vezes nós vamos ficando pesados demais, né? E quando está pesado demais, sabe o que você faz? Toma um banho, troca de roupa, vai fazer uma caminhada de uns 20 minutos, escolhe um lugar que seja mais tranquilo. Se você tem um carro, pega o carro, vai até lá. Se não tem, pega uma bicicleta. Escolha um lugar para você ficar andando sozinho, quem sabe fazendo uma caminhada num ritmo bom para trabalhar também o cardiovascular. E ali naquele momento você vai ter a oportunidade de jogar fora os seus excessos. Faz muito bem a nossa vida. Todo mundo que tem o hábito da caminhada, seja de manhã, seja à tarde, no horário que você puder, sempre faz bem ao corpo e à mente. Se alimente com gosto e entusiasmo. Coma só o suficiente. É verdade. O cachorro, depois que ele está saciado, não adianta ficar oferecendo muita coisa para ele. Ele vai olhar, pode ser o prato mais saboroso, que ele vai olhar e ele vai desprezar. Nem sempre nós somos assim, né? Comemos, aí passa um pudim, depois de você ter comido tudo, você olha, os olhos já vão na direção do pudim e já arrancam um pedaço dele. Você já começa a comer com os olhos, né? Ou então passa aquela leitoa com aquela maçã na boca, você já acabou de comer o seu bifinho grelhado, tudo light, aquela saladinha, mas aí você vê aquela maçã, a maçã na boca da leitoa, e na verdade você quer a leitoa, a maçã não lhe interessa, mas aí já vai, corre atrás da leitoa e já come mais uma fatia. Comer demais nos mata aos poucos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa alimentação também. Seja leal. Seja leal aos seus amigos, às pessoas com quem você trabalha. Seja leal até com aquele que você encontrou pela primeira vez. Sabe, minha gente, eu tenho experimentado o quão é bom na vida a gente confiar nas pessoas. Às vezes eu encontrei aquela pessoa, hoje ela está fazendo um orçamento para mim. Eu preciso do serviço dela
ela fez um orçamento, eu peguei. Como é bom a gente não desconfiar, né? Mas eu dependo da lealdade do outro. Se eu apreendo esta lição, se eu trago para a minha vida, eu quero ser leal, eu quero ser verdadeiro, eu não quero tirar proveito de ninguém, não quero trair ninguém, eu não quero enganar ninguém. Se a gente faz esse compromisso, se a gente vive esse compromisso, e o outro também, o mundo fica melhor. Quando o outro é leal, até mesmo com aquele que ele nunca viu na vida. Está me passando um orçamento e eu confio. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão, né? Eles pegaram uma máquina de lavar roupa, arrancaram uma coisinha lá só, coisa simples, um pneuzinho, deslocaram e começaram a chamar os técnicos. E aí, para testar a honestidade do técnico, porque quando você não sabe, eu não sei nada de máquina de lavar e não tenho obrigação de saber. Mas aí aquele negócio não está funcionando, aquilo para, a gente olha para aquilo e fala, e agora, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com isso? Aí todos os técnicos que passaram, todos eles, é um não sei o que no motor, aí o outro, é provável que seja a corrente do não sei o que. Tudo aquilo ficava um absurdo para a reforma. Até que enfim chegou um honesto e falou assim, não, sua máquina de lavar não tem absolutamente nada de errado. É apenas esse pinozinho que está separado. Alguém deve ter retirado sem perceber. Era uma coisa simples. Todos os outros técnicos haviam percebido, mas estavam aproveitando da situação. Isso é triste. Eu me lembro que a reportagem mostrou, eram mais de 8 desonestos e apenas um honesto, e a senhora ainda perguntou para ele, quanto eu devo ao senhor? Ele olhou e falou assim, não, nada, porque não tem nada para arrumar. Eu só ajuntei os 2 fios que estavam desligados. Na vida, isso é uma riqueza que não tem preço. Não é verdade? Quando você encontra alguém que é leal, alguém que é fiel, alguém que não lhe engana, alguém que não lhe trai. É uma riqueza maravilhosa a gente confiar nas pessoas, porque é um inferno a desconfiança. Quando você começa a pensar que o outro possa estar te enganando, que o outro está cobrando mais do que ele deveria cobrar, que o outro está aproveitando de você, é muito triste. Não é assim? Portanto, seja leal. Eu quero ser leal o tempo todo. Quero ser leal com as pessoas que estão comigo, quero ser honesto com elas, quero ser verdadeiro. E se a gente assume esse compromisso, que os cachorros têm, é natural do cachorro ser leal ao seu dono, se a gente aprende isso com eles, a gente então começa a mudar este mundo. Nunca pretenda ser aquilo que você não é. Se bem que eu conheço um cachorro que ele acha que ele é grande, ele acha que ele é valente, não tem um cachorro assim? Que ele fustrica, né, desse tamanhinho. Mas geralmente o cachorro sabe quem ele é e sabe do que ele pode. A gente precisa empenhar a nossa vida, empenhar a nossa força em ser quem a gente é. Tem muita gente que desperdiça a própria vida querendo ser outra pessoa. Fica prestando atenção no que o outro tem e não olha para aquilo que tem. Fica olhando o tempo todo para o jardim da casa do outro, mas não observa o terreno que tem e o jardim que ele mesmo pode fazer. Fica com inveja do namorado que a outra tem, fica com inveja do marido, fica com inveja do emprego. Pare. Toda vez que a gente fica vivendo da inveja, toda vez que a gente fica invejoso, nós de alguma maneira somos menos, nós diminuímos a nossa capacidade de ser. Porque a gente está gastando energia com um sentimento que não agrega absolutamente nada. A inveja não faz ninguém feliz. Nunca vi um invejoso ser feliz. Por outro lado, já encontrei pessoas que não tinham muitas coisas, que não tinham muitos dons, mas que conseguiam ser felizes com aquilo que haviam recebido. Por quê? Porque trabalhavam bem, articulavam bem aquilo que era. Se empenhavam em ser aquilo que elas são. Isso é muito importante. A gente não perder a oportunidade de ser quem a gente é. E o mais importante de tudo, quando estiver nervoso ou triste, fique em silêncio. Fique por perto.
Então, quando alguém estiver nervoso ou triste, fique em silêncio, fique por perto e mostre que você está ali para confortar. A amizade verdadeira não aceita imitações. Muito bonito, tá vendo? O cachorro nos dá uma lição maravilhosa de vida, nós podemos aprender com eles e nós podemos trazer para o contexto da nossa humanidade a sabedoria dos animais. E uma coisa vai ficando misturada na outra. Aquele que é capaz de jogar um lixo dentro do rio, joga lixo no coração do outro. A gente vai se acostumando a ser um poluidor. Quando Deus entra de fato na nossa vida e estabelece em nós um processo de conversão que nunca vai ter fim, nós vamos ficando mais sensíveis a perceber os erros que a gente comete. A gente vai ficando mais disposto, poderíamos dizer, a lidar com aquilo que em nós é tantas vezes precário, desarmonioso. Aí nós vamos descobrindo que Deus habita os esconderijos mais inusitados. Às vezes você sai da sua casa aí para buscar uma igreja para você rezar. É bom fazer isso, mas também não se prive de construir o seu santuário aí dentro da sua casa, de perceber Deus dentro do seu quarto. Essa voz íntima que fala em você, através de você mesmo. Deus nos fala através dos nossos recursos, como a gente falava no início aqui. Ele passa pelos nossos filtros, e a conversão é justamente arrancar esses filtros e percebê-lo nas nossas verdades pessoais. Aí sim, aí nós estamos falando de um encontro pessoal, sério e profundamente transformador. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado a você que nos assiste, obrigado também a você que nos indica. A gente sabe que muitas pessoas que já conhecem o programa Direção Espiritual, que já permitiram que essa agenda fizesse parte da sua vida, desde o tempo que nós estamos aqui às quintas-feiras, indicam esse programa a outras pessoas. Sempre aqui uma oportunidade que nós temos de refletir, temáticas que nos são comuns, porque é muito interessante. As pessoas são diferentes, mas os problemas são os mesmos. Então, os assuntos que a gente fala, as questões que a gente levanta, às vezes sugerida por pessoas que nos escrevem, sempre tem uma representatividade muito grande. São muitas pessoas que se sentem ali representadas naquela resposta que a gente dá. Ou então, o programa há muito tempo deixou de ser perguntas e respostas, A gente gosta muito mais da boa prosa, da boa conversa. A gente não tem ansiedade de responder aqui ao vivo as cartas, porque a gente acredita que a gente chega ao conhecimento da verdade à medida em que a gente reflete. Eu recebi uma carta de uma pessoa que eu admiro muito. Ela é lá da minha cidade de Formiga. Ela fez parte do meu processo educacional, ela era orientadora, e eu já até falei dela aqui, a Lurdinha Gomes, Dona Lurdinha, como eu era acostumado a chamá-la. Uma mulher bonita, que tem um sorriso acolhedor, que fez muita, mas muita diferença na minha vida, pelo simples fato de eu vê-la ali nos corredores da escola, Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu fiz o meu primário. A Dona Lurdinha já era uma mulher que nos inspirava muitas coisas boas. Interessante, Algumas pessoas não precisam nem dizer muita coisa para nós. O simples fato de estarem presentes dentro de um ambiente, não é verdade? Já comunicam tanto com o seu jeito de ser. E ela transmitia uma serenidade, um equilíbrio. É claro que eu não sabia dar esses nomes naquela época, Eu só percebia que a presença dela me fazia bem. E eu tive a grata satisfação de me encontrar com ela
quando eu estive em Formiga por ocasião do show que fizemos para ajudar a Santa Casa. E aí, depois, naquele dia em que eu me encontrei, ela me falou de um projeto muito bonito que ela está fazendo lá em Formiga, e eu pedi que ela me mandasse uma carta, para que eu tivesse a oportunidade de usar o testemunho dela como motivação para aqueles que nos assistem, que também já estão naquela fase da vida, que já se aposentaram, que já não estão conseguindo, ou melhor, tem um tempo de sobra que poderiam dispor de tempo para poder fazer alguma coisa pelo outro, sem ter a necessidade da condição financeira, da necessidade e a urgência da questão financeira. Porque o trabalho voluntário ele chega na nossa vida justamente para nos ajudar a dar sentido a um tempo em que nós temos mais... É como se a gente chegasse numa época em que a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas boas, porque a cabeça vazia é o território privilegiado para a ação do capeta, né? A gente sabe disso. Padre Fábio, acolha antes de tudo o meu abraço demorado, o meu sorriso, a minha alegria em estar me comunicando com você. Aqui em Formiga, onde mora, a nossa terra natal, eu sou voluntário em trabalhos voltados para a recuperação de dependentes e codependentes do álcool e outras drogas. Participo e vivencio atividades dos grupos de AA, Alcoólicos Anônimos, Al-Anon, que são familiares das pessoas que frequentam o AA, e o AE, o Amor Exigente. Pela minha gratidão a Deus, pela minha serenidade, só por hoje, participo e colaboro com esses grupos de forma física e também espiritual. Tendo Deus como meu guia. Ponto. Sou viúva de alcoólatra, mãe de filha alcoólatra, cuja doença do alcoolismo está paralisada há mais de 8 anos, graças ao seu hábito diário do uso da prece, da meditação, procurando melhorar seu contato consciente com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Padre Fábio, o que eu quero é que através dessa sua filosofia de vida tão expressiva, contagiante, o senhor pudesse passar em seus programas de tamanha audiência, repercussão, a importância dos familiares de dependentes químicos de se tratarem também em sua codependência. Sabe-se que codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. O que quero? Por favor, dê uma força espiritual para os codependentes. Fale mais sobre isto. Sua fala tem muita força. Há muita informação sobre a dependência química, mas veja em quantidade bem inferior o cuidar de informações sobre a dependência, sobre a doença da codependência. Em sua obra, Quem me roubou de mim, percebi que o desligamento não significa desligar-se das pessoas que amamos, com quem nos preocupamos, mas da agonia do envolvimento. Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Repito, sua fala tem muita força. Eu particularmente testemunho que já fui e sou muito abençoada com suas palavras e com a leitura de suas obras. Elas têm um teor de libertação interior. Você nos ensina a transformar a autopiedade em autoestima. Fique com Deus, peço sua bênção. Lurdinha Gomes, 12 de julho de 2015. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Fico muito honrado de saber que você que participou de maneira tão positiva do meu processo humano, agora me dá a oportunidade de também participar do seu. A Lurdinha toca um aspecto muito interessante. Toda vez que nós temos um quadro de vício dentro das nossas casas, nós temos desses dois papéis que precisam ser identificados. O dependente, que é aquele que sofre diretamente o problema do vício. Então, se ele usa cocaína, o dependente de cocaína, ele tem todas as consequências nefastas, desastrosas de ser um dependente. O alcoólatra, a mesma coisa. Mas a gente precisa pensar nos outros que participam dessa história também, não como dependentes da química que vicia, mas como aqueles que sofrem as consequências
do poder destruidor que aquela droga tem na vida de quem a consome. O codependente, que é justamente aquele que está ligado de maneira muito direta, que participa das consequências do álcool, da droga na vida daquele que é o dependente. E é justamente essa ajuda que esses grupos que a dona Lourdinha fala têm prestado. Eu me lembro do trabalho belíssimo do Grupo do Amor Exigente, que era justamente prestar apoio a mães, irmãos, pais, filhos, né, daqueles que são dependentes. Eu mesmo, meu pai teve uma época que enfrentou o problema do álcool. Eu me lembro, ele ia para o AA e eu, minha mãe, íamos para o Alanon, que era um grupo de apoio para os familiares daqueles que têm o problema do álcool dentro de casa. Eu acho que agora o Alanon se estende mais. Na nossa época era apenas alcoólatras. Auxílio aos que tinham os familiares alcoólatras. Pode ser que com o tempo, né, esse grupo tenha ampliado um pouco o seu campo de atuação. O fato é que em todas as cidades nós vamos encontrar esses grupos de apoio. E é interessante, minha gente, que quando você sai da sua casa para buscar Aliás, uma ilusão que a gente alimenta, que é natural na vida de todos nós, é que as pessoas sejam sempre do jeito que foram em outros tempos da vida, né? E, aliás, eu fico pensando que as amizades que são duradouras são aquelas que resistem a esses processos naturais de mudança. Se vocês tinham uma amizade que foi interrompida e retorna 3 anos depois, é claro que vocês não serão os mesmos. O que a gente precisa fazer, depois de um tempo como esse de distância, é reacomodar aquela pessoa a partir das diferenças que se estabeleceram com o tempo. É natural que a gente modifique. Eu, por exemplo, eu experimento isso o tempo todo, né? A minha vida muda muito. Um tempo eu estou aqui, outro tempo estou lá, e eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Eu tenho conhecidos e amigos, né, pelo Brasil afora. Alguns são amigos de verdade, fazem parte da minha vida, sabem tudo que eu estou vivendo. Outros são amigos, mas não são tão íntimos assim. Eu encontro menos, tenho menos oportunidade de partilhar quem eu sou. Outros são conhecidos, ou são amigos de outros tempos, de 10, 20 anos atrás, que a gente foi perdendo contato, a vida foi nos distanciando. E é natural que quando a gente se encontre, a gente esteja modificado. E seria uma ilusão a gente pensar que vai estar tudo como era antes. Aliás, é injusto a gente querer que o outro esteja do mesmo jeito. É uma injustiça com o outro a gente esperar que ele venha a agir da mesma forma. E muitas vezes, Isaac, quando nós queremos que seja da mesma forma, a gente se priva do novo tempo que a amizade pode representar na nossa vida. Quando a gente começa a criar aquela necessidade de fazer o outro ser do mesmo jeito que ele era naquele tempo, a gente acaba perdendo a oportunidade de ter o outro como ele é hoje. Não é verdade? Muitas vezes, na nossa ansiedade de querer que o outro volte a ser quem ele era, a gente perde a oportunidade de ter quem ele é hoje, que a gente modifica. Veja bem você. Tudo aquilo que aconteceu na vida dele ao longo desses 3 anos, que você não esteve presente, que você não viu, você perdeu um pouco o contexto do outro. Eu gosto de dizer que se você quiser verdadeiramente conhecer e compreender uma pessoa, entre no contexto dela. É igual ao conhecimento. Você não pode pegar uma frase, retirá-la do texto e querer entendê-la. Isso, do ponto de vista hermenêutico, é um crime. Todo texto pede um contexto. A pessoa humana também.
Quer entender uma pessoa? Vai visitar um pouco a família dela. Quer entender quem é seu amigo? Por que ele age dessa ou daquela forma? Comece a conhecer um pouco mais a família deste seu amigo. Por isso que às vezes é mais fácil você entender o amigo quando você conheceu toda a família dele, o lugar onde ele nasceu, quem foram as pessoas que fizeram parte da vida dele. É interessante, né? De algumas pessoas nós possuímos o presente, mas outras possuíram o passado. Como é que eu posso amar alguém no presente desta vida se eu não tiver consciência que ele tem um passado que não me pertenceu? Chegou na minha vida agora e chegou trazendo uma história. O amor consiste nesta investigação positiva, né? Não é fazer, quero agora, vou fofocar, não. É um processo natural. Tanto é que faz parte da vida dos amigos contar o passado. Porque de alguma maneira nós estamos entregando para ele as chaves que nos abrem. Não é assim? Nós temos uma história. E não é para qualquer um que nós entregamos a chave da nossa história. A gente precisa confiar. E a amizade é um processo natural, onde você vai conhecendo o outro a partir do que ele manifesta, né? O outro é sempre um fenômeno diante de mim. Por que é um fenômeno? Porque ele é manifestação. Um dia você conhece o que ele tem de melhor, um dia você conhece o que ele tem de pior, e você vai juntando tudo isso. Você começa a saber como é que ele reage quando ele está com medo, quando ele está inseguro, como é que ele se mostra corajoso, como é que ele reage no momento que você está precisando de segurança, no momento que você chora, como é que ele reage diante do seu choro. O amigo é um aprendizado constante. O amigo é um território que você vai desbravando aos poucos, né? E junto. É aí que você vai identificando. É aí que você vai reconhecendo o tanto que deste território você já pode dizer conhecedor. Já chorou com ele? Já alegrou-se com ele? Já se desesperou com ele? Já sonhou com ele? Já ficou desempregado com ele? Já teve dinheiro com ele? Já esteve quebrado com ele? Não é assim? São 3 anos, meu amigo. São 3 anos que você ficou fora. E talvez podem ter sido anos que modificaram demais a pessoa. Porque às vezes a vida é assim. Você tem aquele marasmo, aquele período, e de repente 1 ano é fundamental para influenciar radicalmente o jeito de ser daquela pessoa. Por exemplo, na minha vida, o ano de 1991 foi um ano definitivo. Mudou muita coisa na minha história. Foi o ano que eu saí de Minas Gerais, que eu fui morar em Santa Catarina. Foi o ano em que morreu o meu pai. Foi o ano em que os meus amigos, que até então eu tinha próximo de mim, ficaram distantes. Foi um ano em que eu passei inteirinho sem ver a minha mãe. Fiquei 1 ano e meio sem ir em casa. Veja bem, quando eu volto um ser humano modificado. Porque foi um ano intenso. Foi um ano de muitas realizações. Eu não posso, os meus amigos que me esperam, aqueles que verdadeiramente estão dispostos a continuarem meus amigos, eles vão dar uma observada, né? Como é que ele está? Como é que será que ele encarou a morte do pai? Como é que será que ele viveu esse processo de transição? É assim, meu caro. Não queira que o seu amigo seja o mesmo de 3 anos atrás. Mas agora você tem a oportunidade de demonstrar a sua qualidade de amigo. Porque a nossa capacidade de ser amigo precisa o tempo todo ser adaptada, ser modificada, ser melhorada. E isso é bom demais, você saber que ao longo da vida você tem a oportunidade de aprimorar a sua capacidade de amar. Isso é uma urgência, aprimorar o nosso jeito de amar.
aprimorar o nosso jeito de lidar com as pessoas. Porque esse é o nosso cartão postal. O que conta a nosso respeito? O que verdadeiramente transforma, né? O que verdadeiramente conta na nossa existência? É a maneira como nós lidamos com as pessoas. Uma pessoa dá ou menos certo, dá mais certo, dá menos certo, à medida em que ela é capaz de articular o que ela é com aqueles que estão sendo ao redor dela. Uma pessoa faz mais sucesso, uma pessoa dá mais certo, uma pessoa galga mais espaço, uma pessoa alcança mais conquistas, toda vez que ela sabe articular bem quem ela é. E eu ousaria dizer aqui que ser está diretamente ligado, a qualidade do ser está diretamente ligado à capacidade de amar. E amar não é outra coisa senão você articular o tempo todo aquilo que você é com aquilo que o mundo está sendo ao seu redor. É aí que a gente é amigo, não é? Você vai se transformar numa pessoa atraente para os outros à medida em que o outro percebe que você está articulando bem aquilo que você é com aqueles que estão ao seu redor. A gente quer ficar perto de quem faz isso com a gente, de quem se articula bem e de quem nos articula bem no seu jeito de ser. Porque a gente se enriquece, a gente cresce humanamente falando. Eu particularmente gosto, eu quero estar perto das pessoas que me articulam melhor. É uma questão de bom gosto, né? Eu quero estar ao lado de pessoas que me façam crescer. Mas toda vez que eu quero também exercer o mesmo na vida das pessoas, eu preciso ter essa sensibilidade. Olhar para ela, percebê-la que ela tem um contexto, que ela tem uma história e que agora está passando pela minha vida. A dinâmica é essa. Não tem outro jeito. O tempo todo passa pela nossa vida pessoas que nós nunca vimos, que nem imaginamos quem são. Esse é um mistério humano. Ou então pessoas que nós já sabemos quem são, mas quando a gente olha à direita, a gente percebe que já estão modificadas. E esse é o desafio, minha gente. Nós continuarmos estabelecendo esses laços para que eles sejam cada vez mais duradouros. Porque isso faz diferença na nossa vida, Isaac. Quando você sabe que no agora da sua vida, você, graças a Deus, pode contabilizar amigos de 10, 15, 20, 30 anos. Quem tem amigos antigos, sabe do que eu estou falando. Quem tem amigos antigos, sabe muito bem do que eu estou falando agora. Você saber que existem pessoas que lhe conhecem, que sabem dos seus... Eles são conhecedores da sua história, do seu contexto. Isso é muito rico. E sabe por que eles sabem? É porque eles souberam viver o tempo novo, é porque eles souberam viver as modificações, é porque eles não exigiram que eu fosse quem eu não era mais. É muito ruim quando na vida você percebe que o outro está querendo que você seja quem você não é mais. Mas também é muito gratificante quando você percebe que o outro notou que você está modificado. E mesmo modificado, ele integrou, reacomodou você na vida dele. Aí você se sente seguro. A vida me levou, eu fui modificado pela vida, mas eu ainda continuo podendo voltar no coração de muita gente. Não sei, não posso estar errado, mas eu acho que essa é a riqueza que vale a pena. Mesmo porque todas as outras só têm graça se a gente pode dividir com quem a gente ama. A riqueza que verdadeiramente vale nos dias de hoje é essa. A possessão demoníaca é toda vez que nós identificamos
que aquela pessoa, ela tem tanta brecha espiritual para o mal, que o mal acaba tomando a regência de sua história, de sua vida, seu corpo, no caso, né? Ela fica possessa. Eu nunca vi um caso assim. Já vi histórias de pessoas assombradas pelo mal ou visitadas pelas forças do maligno, mas graças a Deus nunca tive o contato com alguém vivendo uma possessão. Padre Giovanni do Rio de Janeiro, que é um grande amigo meu, ele trabalha com esse tipo de acompanhamento e já ouvi dando testemunhos de situações assim mesmo, onde você percebe, onde ele identifica pelo próprio ministério dele, de ser um padre exorcista, de ter pessoas que estão realmente, é como se fossem totalmente tomadas pelo mal. A maldade já está tão entranhada que ali você identifica como um caso de possessão demoníaca. O que eu sei, minha gente, é que nós precisamos expulsar diariamente o diabo da nossa vida, da nossa história. Como é que o diabo entra na nossa vida? Ele entra através do nosso pensamento, né? Ele entra através dos sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Ele entra através de injustiças que cometemos. De tudo aquilo que é rasteiro, porque o diabo gosta do que é rasteiro. E nós nascemos para o alto, né? Nós nascemos para as coisas nobres. Existem músicas diabolizadas? Sim. Eu não vou permitir que uma música ruim tome conta da minha casa. Quem mora lá, quem convive comigo sabe que até mesmo esses filmes muito violentos, esses noticiários que exploram o tempo todo a violência, que mostra o corpo sangrando, a família chorando em cima do defunto que está sendo... Eu não, pelo amor de Deus, na minha casa, eu não assisto isso e proíbo terminantemente que se assista no momento que nós estamos almoçando, que nós estamos comendo, qualquer coisa que venha perturbar a minha paz. Isso não é viver alienado. Eu coloco um filtro. Porque isso é muito diabólico. Se às 7 da manhã eu já estou vendo um noticiário que se torcer sai sangue, eu corro o risco de condicionar o meu coração àquela violência e àquele lixo que está sendo julgado, vem morar dentro de mim. Aí de repente eu estou triste, não sei porquê, eu estou desanimado, não sei porquê, fruto de tudo aquilo que eu permito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a música que a gente escuta, com a notícia que a gente resolve trazer para dentro de nós, com a programação televisiva que nós vamos permitir que seja passada na nossa casa, porque tudo isso tem células diabólicas, é igual câncer. É ruim de ouvir, mas é verdade. Todos os dias o nosso organismo produz células cancerígenas. Mas os próprios soldadinhos da imunidade, o que eles fazem? Jogam fora, matam essas células e não permitem que elas se desenvolvam. Aí que está a grande questão. Se você está passando por um processo de baixa imunidade, por que câncer está muito associado a processo depressivo? Às vezes uma tristeza muito profunda, uma desilusão muito profunda, que arrasou aquela pessoa. Baixa a imunidade, tristeza baixa a imunidade da gente. Notícia ruim baixa a imunidade da gente. Música ruim baixa a imunidade da gente. Os maus, né? Os maus não, os males, os maus também, mas os males do mundo baixam a nossa imunidade. Então, quando o organismo está com baixa imunidade, aquelas células não conseguem, as células boas não matam as cancerígenas, o que acontece? Cresce o tumor. E esse tumor vai julgando notícia para o corpo, que chama-se metástase. Ele vai julgando células cancerígenas pelo corpo. Sabe, minha gente, eu não posso estar sendo dramático, mas eu acredito que a mesma coisa acontece no campo espiritual. Vamos dizer que células cancerígenas são células diabólicas, que nos vêm através de uma palavra, que nos vêm através de uma música, de um comportamento, que a gente vai assimilando. E porque temos baixa imunidade espiritual, né? Porque isso, infelizmente, na vida moderna, nós não temos muito tempo para oração, nós não temos tempo para reflexão, nós não temos tempo para o silêncio, a nossa vida é corrida demais,
Deus vai sendo expulso aos poucos da nossa vida, o que vai acontecendo? Nós vamos tendo baixa imunidade espiritual, o diabo vai crescendo dentro de nós. E de repente a gente é capaz de atos tão diabólicos, nós somos capazes de assassinar o nosso irmão, porque ele está servindo como um empecilho para a gente alcançar o que a gente quer. A inveja, como a inveja é um sentimento diabólico, porque às vezes por causa da inveja e do ciúme que a gente sente do outro, a gente é capaz de criar uma máscara diabólica para o outro, mas ela está em nós, só que nos falta honestidade para reconhecer. Então, se eu permito que pequenas células diabólicas tomem conta do meu coração e eu estou em baixa imunidade espiritual, porque está faltando Deus na minha vida, ou está faltando aquilo que me ressuscita, né? Aí eu vou ficando diabolizado. A possessão é isso. Ainda que a gente não urre, como naqueles filmes que a gente vê, ou vomite aquele abacate na cara dos outros, né? Mas às vezes a gente vomita coisa pior, né? Vomita palavras horrorosas, né? Vomita ofensas. Julgamos sobre o outro aquele caldo verde de ofensas, né? Deus me livre. Então a gente tem que tomar cuidado assim. Agora, eu faço de tudo e prego o tempo todo. O diabo não mora em corações sinceros. Porque o coração sincero, ele é capaz de reconhecer diariamente quais são as células diabólicas que estão em nós. Seria tão melhor, minha gente, se a gente tivesse essa honestidade todos os dias. É o bendito exame de consciência que minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Ela fazia deitar, a gente fechava os olhos assim, sentado na cama. Está na hora do exame de consciência, ela falava. Eu nem sabia o que era isso, não sabia o que era exame, nem sabia o que era consciência. Eram duas palavras esquisitas. Eu acho que se perguntasse a minha mãe também, ela não sabia não. De qualquer maneira ela usava. Vamos fazer o exame de consciência. Aí eu sentava na cama, fecha os olhos. Fez o exame de consciência? Eu falei, fiz. Até que um dia alguém me ensinou que o exame de consciência era a gente rever todas as ações do dia e descobrir qual ação foi ruim. E a minha mãe é muito sábia nesse aspecto. Ela nunca permitia, quando ela via alguma coisa de errado que a gente tenha feito, ela corrigia a gente na hora. Eu me lembro, eu era muito pequeno, meu irmão era um pouco maior que eu, mais velho que eu, o Geraldo. Um dia o Geraldo apareceu com um carrinho que não era dele lá em casa. E aí minha mãe falou para ele assim, Geraldo, onde você arrumou esse carrinho? Aí eu falei assim, eu achei. Geraldo, onde foi que você achou esse carrinho? Eu achei ali. Pois então você vai me levar lá e vai me mostrar onde foi que você achou esse carrinho. Aí no meio do caminho ele foi ficando apertado. Aí eu falei, não, sabe o que é? É que na verdade ele estava ali, dentro daquele portão ali. Aí eu peguei e levei para brincar um pouquinho. Ela falou assim, pois então você vai bater na porta, isso ela com ele, né? Nós vamos lá, você vai bater na porta, vai chamar o dono da casa, vai devolver e pedir desculpa porque você fez isso. Que não é certo você pegar o que é do outro. Aí meu irmão, morto de vergonha, fez o que minha mãe pediu. Mas o que eu acho bonito da minha mãe, sabe o que é? É assumir a vergonha com ele, né? É segurar na mão dele naquele momento, não o deixou desamparado. Ela segurou na mão dele e falou, vamos lá, vamos assumir juntos. Eu não fiz o erro, mas eu sou sua mãe e quero que você seja capaz de assumir isso. Naquele momento, minha gente, a minha mãe pode ter cortado pela raiz um ladrão. Não é assim que nascem ladrões? Quando nós permitimos roubar o mínimo do outro, um dia a gente pode ser capaz de roubar tudo. Então, num roubo aparentemente inocente, ali pode estar a célula do crime, que se não educado no momento certo, ele vai chegar na nossa vida. Os delitos, eles começam miudinhos.
O diabólico começa miudinho em nós. É um sentimento mesquinho que você alimenta. É uma tranca de porta que você não quebra. É um ciúme que você guarda e que você desdobra em maldades. É uma desonestidade que você fica indiferente a ela. Pior, quando a gente se acostuma, né? Quando a gente se acostuma com o defeito. Quando a gente se acostuma em ser mal. E aí, o diabo vai tomando posse de nós. Quando nós nos acostumamos com tudo aquilo que é diabólico, que está no mundo disponível, nas estantes, nos meios de comunicação, e nós livremente trazemos para a nossa vida. Mas todo dia é dia de quebrar isso. Nós não estamos condenados a levar para a cama hoje as células cancerígenas que o diabo colocou em nós hoje. Faça aí seu exame de consciência como me ensinou a minha mãe. Quais foram os sentimentos que você alimentou hoje que não lhe fazem feliz? Quais foram os sentimentos que hoje você trouxe para o seu coração que você sabe que ao invés de lhe trazer vida, eles lhe matam? E joga fora isso. Da mesma forma como nós enchemos o pulmão com um novo ar e expulsamos o que já foi usado e que está cheio de impurezas. A vida é assim. Criar essa imunidade espiritual que nos vem pelos encontros pessoais que fazemos com o Senhor. Nessa audiência particular que fazemos com Ele. Ainda que sejam nos últimos momentos do dia, antes de nos entregar ao agradável mundo da inconsciência que é o sono. Lá na cama, quando você já está tomado pelo sono, você ser capaz de cruzar o sinal da cruz sobre o seu rosto, sobre o seu peito, e dizer ao Senhor que você a Ele pertence. Que se por acaso hoje o diabo teve alguma chance com você, você gostaria que amanhã fosse diferente. Ele é o seu Senhor. E você não quer dividir o seu coração com o inimigo. Você quer que seu coração seja inteiro do Senhor. E que Deus abençoe esse propósito. Que hoje, ao receber essa bênção, o Senhor possa lhe cobrir de coragem para quebrar todo o poder de morte que sobre você hoje possa existir. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, você acabou de terminar um vídeo inteiro. E isso é algo raro hoje em dia, é algo valioso. Esse tipo de conteúdo não é algo popular. Então, escreve aí de onde você está nos ouvindo e, se quiser, continue com a gente. Tem mais conteúdo nos links da descrição e, claro, né? Inscreve-se, se quiser fazer parte disso. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.